Queridos amigos e amigas do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, nosso abraço particular para cuja casa a nossa palestra está sendo direcionada, está sendo encaminhada. Queridos amigos e amigas de maneira geral que nos acompanham, nossos cumprimentos também, nosso abraço, nossas saudações, rogando a Deus, ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos envolva nas bênçãos, na sua proteção, portanto. Essa palestra, como acabo de dizer, está sendo produzida para o Deus Luz e Verdade e está disponibilizada tanto no canal Raciocínios Espíritas como no canal do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. A palavra preguiça vem de uma expressão em latim, procede de um vocábulo em latim chamado pregitia, que significa e que está associada aí à falta de envolvimento em labor, em atividade, em trabalho. A preguiça foi ventilada e é um dos temas que tem sido ventilado tanto na religião, como na filosofia, como na poesia e mais adiante, nos tempos atuais, nas ciências do comportamento que estudam a psique humana. A verdade é que a preguiça, de maneira geral, é entendida como algo disfuncional e negativo, mas que apesar desse estereótipo, dessa imagem negativa, sobre a qual, por exemplo, Confúcio, o célebre sábio chinês, chegou a dizer que a preguiça anda tão devagar, que a pobreza a alcança rapidamente. Essa é a ideia da preguiça em termos materiais, em termos de trabalho, em termos profissionais. No entanto, não foram poucas pessoas que fizeram brincadeiras, trocadilhos e até uma espécie de elogio ao ócio, à preguiça, à falta de atividade. Mário Quintana dizia que a preguiça, de maneira, claro, possivelmente irônica, ou então para produzir uma reflexão mais profunda sobre o assunto, que a preguiça é a mãe do progresso. E se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Essa era a ideia de Mário Quintana, que, claro, ele está dando uma conotação aqui na preguiça no sentido do indivíduo, de repente, buscar mais comodidade, mais conforto. Albert Camus, filósofo, teatrólogo, escritor pessimista e niilista, chegou a dizer que os ociosos é que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo para isso. Os ocupados, os preocupados, os que estão aí ocupados de trabalho, de atividade, não têm tempo de mudar o mundo. E são os ociosos que mudam o mundo. Oscar Wilde costumava dizer que não fazer nada é a coisa mais difícil. Aliás, dizia ele, é a coisa mais difícil e a coisa mais intelectual. Oscar Wilde tem sempre essas frases, esses raciocínios que fazem a gente sair um pouco do raciocínio e do modo de pensar convencional. Nietzsche, também filósofo pessimista, chegava a dizer que o homem que não tiver um terço, homem aqui ser humano, que não tiver um terço de sua vida para si mesmo é escravo. Seja ele escritor, camponês ou político. Era, portanto, essa mentalidade. Apesar desse jogo de palavras, dessa brincadeira em torno da preguiça, fazendo um elogio à preguiça, e até uma espécie de crítica à sociedade que sempre trabalha, que está sempre produzindo, à semelhança do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, apesar disso, dessa mentalidade, é importante dizer que essas são reflexões em torno do exagero, da crítica, da repressão, da falta de atividade, ou então do combate, da crítica ao combate ao ócio, chamado ócio produtivo, à necessidade de repousar. Mas não é esse o foco nosso e não é esse o propósito nosso a examinar essa temática, porque estamos a examinar o tema do ponto de vista aqui da saúde mental e, claro, do ponto de vista aqui do conceito profundo a respeito da preguiça. A preguiça é um repertório que produz no sujeito
mal-estar, sofrimento, prejuízo e não é, portanto, positivo. Com todo respeito a essas frases e essas considerações desses pensadores que, na verdade, convidavam a gente a sair um pouco da caixa para pensar de maneira diferente, e o que eles chamam de preguiça não é o que a gente está chamando de preguiça. O que eles chamam de ócio, de preguiça, muitas vezes é uma parada para reflexão, para melhor entender o mundo, etc. Mas a preguiça aqui que a gente vai trabalhar e que vai tratar aqui nessa temática tem a ver com um traço e um conjunto de comportamentos que trazem prejuízo ao sujeito. Não é, portanto, uma preguiça egocintônica, é, portanto, um comportamento que é egodistônico. O termo é um pouco complicado para quem não é da área de psicologia, mas a preguiça é egodistônica, isso é um comportamento que traz prejuízo ao sujeito, que traz danos ao indivíduo e que tem a ver aí com... não diria uma patologia, porque não existe uma patologia médica, uma coisa assim na medicina dizendo que a preguiça é um problema. Não há. Não existe, se você perguntar na medicina, na psiquiatria, existe uma preguiça boa, uma preguiça má? De maneira geral, as pessoas vão ficar com dúvidas. Os autores, quem escreve sobre o assunto, vai ficar com dúvidas em relação a isso. Será que existe uma preguiça boa realmente? Uma preguiça positiva? Uma preguiça funcional? Ou será que aquilo que a gente chama de preguiça boa não é necessariamente preguiça? É um repouso, um refazimento positivo, um descanso. Mas a preguiça que aqui iremos trabalhar não é nesse sentido. É no sentido aqui negativo, no sentido aqui de não necessariamente uma patologia, repito, porque não há nos manuais psiquiátricos um diagnóstico de uma patologia, de um transtorno mental chamado preguiça. Mas é um problema, digamos assim, um traço de comportamento, um traço de personalidade que gera, portanto, malefícios ao sujeito. A preguiça nem sempre foi tema apenas das ciências psicológicas, afinal, as ciências psicológicas são muito recentes, são de agora, de alguns anos, né? Menos aqui de 2 séculos, né? 100 e poucos anos a ciência psicológica. E se pensarmos na chamada psicologia mais profunda do inconsciente, a partir de 1900 com Freud, portanto tem aí 120 anos precisamente. Antes disso, a história da humanidade tratou a preguiça em outros campos, em outros departamentos, em outros ramos. A Igreja Católica Apostólica Romana e a tradição cristã associou a preguiça a um pecado capital. Aliás, considerado o mais silencioso de todos os pecados capitais. Chamada na sua acepção original, no seu movimento inicial, como assídia ou assédia. E aqui a gente precisa fazer algumas considerações. Assídia ou assédia, na tradição religiosa do Ocidente, era melhor traduzida, segundo os autores, como apatia, que gerava nos religiosos, freiras, padres, sacerdotes, monges, nos claustros, aquela apatia, aquele estado de prostração na cama, que impediam o sujeito de cumprir com as suas obrigações religiosas, a ponto de um autor católico chegar a dizer que é uma catástrofe religiosa, uma catástrofe espiritual a preguiça. É, portanto, esse pecado que perturba a vida do homem de Deus, da pessoa que quer servir a Deus e às vezes fica prostrado, às vezes fica apático, chamada, portanto, de assídia ou assédia. Essa assídia ou assédia foi elaborado no século IV, porque não há um texto na Bíblia, no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, nem na tradição cristã original, a respeito desses pecados originais, pecado capital. Pecado original tem, que é a alusão de Adão e Eva, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Mas desses pecados capitais, que mais tarde é uma construção ali católico-romana cristã, e que surgiu no século IV por Evagrio do Ponto, um monge asceta cristão, que estabeleceu 8 males do corpo. A princípio era 8 males do corpo, da natureza corpórea, mais tarde chamado 8 pecados capitais pela teologia ortodoxa: soberba, luxúria, gula, avareza, inveja, ira, assídia ou assédia e tristeza.
que mais tarde a tristeza seria chamada de melancolia. Ora, essa expressão ficou aí colocada, categorizada. No século VI, Gregório I, fez alguma reformulação nesse sentido, teológico, inclusive, já com a teologia mais estruturada, e Gregório estabeleceu que a assédia ou assídia deveria ser a junção de tristeza com preguiça. Em latim, tristitia e pregitia. A pigritia e a tristitia formaria a assédia. Portanto, aí a assédia ou assídia incorporaria tanto a preguiça, que não apareceria nos 8 males do corpo, né, estaria associada à preguiça, porque era a apatia, um pecado capital, e que era chamada de assédia, e melancolia ou tristeza. Gregório I juntou os dois e fez, portanto, a assídia ser sinônimo tanto de tristeza ou melancolia, a palavra que começa a ser incorporada, melancolia, como preguiça. Né? E, portanto, a assídia seria a junção desses dois fenômenos. Portanto, de 8 passa a ser 7 pecados capitais. Já aqui havia assídia de um lado e melancolia do outro, ou tristeza de outro. Portanto, a melancolia seria incorporada na assídia e, portanto, a assídia seria tanto melancolia quanto tristeza, ou tanto tristitia como pregitia. Essa concepção foi formulada a ponto de ser entendida pelos religiosos como herança de Adão na sua desobediência ao paraíso, que geraria esse pecado original que se transferiria para os religiosos e que estaria associado ao excesso de bilis negra, aí dentro da teoria humoral, doutrina dos humores, Hipócrates e Galeno, que formulava bilis negra, bilis amarela, fleuma e sangue, as substâncias que estariam no corpo. Essa era a compreensão pseudocientífica da saúde e da doença, e a bilis negra em excesso, segundo a concepção dessa teoria, geraria um temperamento melancólico, uma pessoa com melancolia. Palavra melancolia, portanto, é uma palavra que tem na sua origem grega justamente a expressão bilis negra. Melania, de melanina, de pigmentação negra, portanto, de pigmentação, portanto, da epiderme, melania, melanina, melania, e colis, bilis, melancolia, bilis negra. Essa expressão, portanto, foi mais tarde abordada no século XIII por São Tomás de Aquino, que fez essa associação com Adão e Eva, e que estabeleceu que a expressão melancolia para pecado capital era muito vago, muito abstrato, e ele começa a retirar, São Tomás de Aquino, no século XIII, a expressão melancolia da concepção dos pecados capitais, e aí a assídia ou assédia ficaria, a partir daquele momento, associado apenas à preguiça. Associado, portanto, à preguiça. Porque melancolia também daria aí ensejo à ideia de uma tristeza, de algo de saúde e não necessariamente algo moral, algo de pecado, algo religioso. Ora, a Bíblia faz alusão à preguiça, especialmente nos provérbios de Salomão, né, que faz alusão a várias vezes à expressão preguiça. Os provérbios de Salomão, alguns deles chegam a dizer que o sujeito preguiçoso é cercado de espinhos. Ele fica pobre e mata a própria família por causa da sua preguiça. Então havia essa alusão à preguiça no Antigo Testamento. No entanto, na Grécia, Diógenes, diferentemente de Sócrates e Platão, que falava do trabalho, tanto do trabalho do corpo como do trabalho da mente, para se tornar um filósofo, Diógenes, que era um filósofo cínico, pregava a simplicidade, o cinismo grego. Aqui não é o cinismo que a gente compreende, não. O cinismo grego é uma escola de filosofia. E pregava a ideia da simplicidade e que o indivíduo não deveria ter nada, não deveria se desprender das coisas, e para que trabalhar? E fazia uma espécie de apologia ao ócio. É claro que Diógenes fazia isso no sentido estético, no sentido cultural, no sentido filosófico, e não no sentido da preguiça, conforme nós entendemos. Mas, de alguma forma, a sua filosofia ficou conhecida e ficou tanto associada a uma espécie de defesa e apologia da preguiça, defesa da preguiça. A Idade Média, por outro lado, em certo momento associou a preguiça a uma doença. Por incrível que pareça, apesar da preguiça ser considerado algo moral e não necessariamente patológico, referência que eu fiz a São Tomás de Aquino, no entanto,
a Idade Média, na sua colocação religiosa, associou a preguiça a uma espécie de doença. Doença essa que era uma doença demoníaca, uma doença religiosa, uma doença espiritual, portanto, fruto de um pecado. E a terapêutica era o exorcismo, para alguns casos. Fora do âmbito religioso, sangria, sanguessuga, as terapêuticas medievais ali para os quadros de saúde. Dante Alighieri, o escritor italiano famoso, na obra A Divina Comédia, considerada a maior obra do gênero na Idade Média, ou talvez a maior obra da Idade Média em todos os gêneros, vai estabelecer uma espécie de aversão do próprio Dante. Dante tinha uma aversão, uma rejeição pessoal pelo pecado da preguiça, e ele próprio, quando sai do corpo e é levado por Virgílio às várias zonas do inferno e mais tarde do purgatório e mais adiante do céu, ele vai ser tentado na própria preguiça, segundo o texto da Divina Comédia, e ele vai falar que a preguiça é o pecado capital que impede a criatura de amar, porque o preguiçoso ele é bloqueado, ele é impedido ao próprio amor, que é o lema central do Evangelho. Os preguiçosos no inferno estão no quarto círculo, portanto ali no meio da espiral do inferno de Dante. Os preguiçosos estão numa situação curiosa, porque quando ele entra no quarto ciclo, está as pessoas que foram vítimas do pecado da ira, brigando entre si, se degladiando, se esmurrando, entrando em um conflito, em um litígio incessante, em cima de um lamaçal, se movendo no lamaçal, e quando Dante olha para baixo no lamaçal, o lamaçal é feito de pessoas que estão sendo pisoteadas pelos indivíduos que estão brigando, vítimas do pecado da ira. Ou seja, os irados que foram para o inferno estão brigando e pisoteando em cima de um lamaçal que também está mergulhado de pessoas que estão pisoteadas. Essas pessoas que estão sendo pisoteadas no inferno de Dante são os preguiçosos, que são ilustrados, portanto, nessa literatura maravilhosa da Divina Comédia. Ora, o pecado da preguiça, na teologia romana, pode se tornar o mais perigoso, e por isso é considerado o mais silencioso. Por quê? Porque a preguiça, segundo a teologia dos religiosos medievais, empurraria o sujeito ao suicídio. Uma das questões mais graves do ponto de vista das religiões, da religião tradicional e de todas as tradições, as doutrinas, os sistemas religiosos. Ora, Robert Bruton lançou no século XVII uma obra chamada Anatomia da Melancolia. E a melancolia passa a ser examinada de uma forma mais profunda. O termo depressão ainda não aparecia, ainda não era utilizado. O termo que era utilizado é melancolia, razão pela qual, quando Freud, na sua obra sobre quadros deprimidos, ele utiliza uma obra fundacional, uma obra referência para todos que gostam do assunto. Ele lança a obra chamada Melancolia e Luto, ou Luto e Melancolia, melhor dizendo, Luto e Melancolia, onde ele vai falar que o luto é uma experiência de resposta emocional saudável e a melancolia já é um outro estado. No luto, o indivíduo fica apático temporariamente, mas porque a situação externa está ruim, ele vive um luto, de uma perda. Na melancolia, o mundo interior dele é que está ruim. Independente da situação externa, né? E essa palavra é abordada por Freud, melancolia, que lentamente na psicologia, na psiquiatria, passa a perder espaço à expressão melancolia, hoje usada como sinônimo de uma tristeza leve, diferente de uma depressão, que é algo mais caracterizado, mais acentuado, mais profundo. Então, na obra de Robert Burton, e mais tarde em outras obras, a melancolia vai saindo do universo do pecado, vai se afastando da esfera do pecado e vai se tornando uma espécie de doença. A partir daí, a melancolia passa a ser examinada como uma forma de doença e a preguiça também como associado à melancolia. Daí os melancólicos, ou melhor dizendo, os preguiçosos quase sempre eram abatidos, afetados por melancolia. Então, essa era a explicação, essa era a noção, essa era a compreensão, e melancolia durante muito tempo foi utilizado assim, e por isso, nas obras posteriores a Robert Burton, ainda o termo melancolia era utilizado. Mas a preguiça
era uma espécie de filha, de subproduto nessa compreensão da melancolia, o que não está totalmente errado. A verdade é que preguiça está associado quase sempre a uma resistência, uma aversão ou uma evitação ao trabalho, a qualquer tipo de trabalho. Os componentes comportamentais da preguiça são os mais variados, embora, repito, não podemos dizer que a preguiça em si mesma é uma patologia, pode ser um traço de caráter, pode ser um hábito que foi construído, pode ser um comportamento disfuncional, mas pode ser também fruto de um transtorno. A pessoa está com transtorno e a preguiça é subproduto, né? Como é o caso da depressão, como é o caso de uma dependência química, como é o caso de um transtorno de ansiedade que gera fadiga, como é um caso de alguma alteração psicológica importante e que gera esses comportamentos. Como é o caso de uma desmotivação no trabalho, como é o caso de algum conflito que a pessoa está vivendo e a pessoa fica, portanto, nessa evitando as coisas e não fazendo nada por conta disso. Um dos componentes comportamentais que estão na moda hoje, que mais são aí mencionados e que está associado ao comportamento de preguiça, portanto a preguiça é um comportamento e não necessariamente um transtorno, mas pode ser, repito, fruto de um transtorno, mas a princípio é um comportamento. Um dos comportamentos que mais estão associados à preguiça ou uma síndrome é a procrastinação. A tendência viciosa de evitar as coisas que leva o indivíduo à lassidão, à indolência, termo que é utilizado em algumas escolas de psicologia, né? Indolência ao invés de preguiça, que tem uma conotação religiosa do pecado e algo que tem um juízo de valor moral. Alguns psicólogos e algumas abordagens preferem o termo indolência, né? Que é essa procrastinação, essa ideia de evitar as coisas, de deixar para amanhã e nunca fazer, que se torna um vício e a pessoa vai ficando, digamos assim, frouxa, né? Frouxa que eu estou dizendo aqui, com fraqueza muscular, com fraqueza mental, com falta de disposição. Não confundir preguiça com cansaço. Se o indivíduo está cansado, está estafado e precisa repousar, isso não é preguiça. Teve um dia de trabalho, teve uma rotina, uma jornada de atividades e precisa repousar, isso não é preguiça, é cansaço. Ele precisa ali se renovar. E o cansaço é normal, que é refeito com repouso em um tempo razoável. Agora, a preguiça é um cansaço crônico. A preguiça, melhor dizendo, pode se manifestar, nem toda preguiça é um cansaço crônico, né? Porque há preguiças que são, o indivíduo não está com cansaço, mas ele tem preguiça. Ele não quer fazer as coisas. Mas a preguiça, de um modo geral, pode ser considerado um cansaço crônico ou fruto de um cansaço crônico. Ou seja, o indivíduo que está com preguiça, ele tem um cansaço permanente, ou então a preguiça que ele acostumou a ter gerou um cansaço, porque uma coisa pode gerar outra. Tanto o indivíduo pode ter um cansaço crônico que gera nele a sensação de preguiça e ele não faz nada, e o comportamento de preguiça, ou então ele adota sem cansaço, ele não tem cansaço, mas começa a adotar uma conduta de preguiça, de não fazer nada, e essa conduta de preguiça vai gerando nele um cansaço crônico. Então, nós temos, portanto, essa ideia. Qual é a abordagem que Joana de Ângeles faz de maneira maravilhosa na sua obra Conflitos Existenciais, obra de psicografia de Divaldo Pereira Franco, uma das obras da célebre coleção psicológica de Divaldo. Joana de Ângeles vai fazer uma abordagem muito fascinante quando ela diz que e aqui eu já começo citando o primeiro parágrafo do capítulo de Joana. A gente está dizendo que não deve ser confundida preguiça com cansaço, que deve ser muito cuidado, que não pode ser associado necessariamente a uma patologia, mas, no entanto, é um comportamento que merece atenção. Olha o que Joana coloca no seu primeiro parágrafo, que já é um soco no estômago, já é uma sacudida, uma chamada de atenção. A preguiça ou propensão para inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ou caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que lhe tem sido oferecida. Olha o que Joana fala. Por que merece maior consideração? Porque como não é considerada patologia, muitas vezes não é estudada, não é tratada, não é abordada, não é cuidada com a devida atenção por profissionais, né, que às vezes podem
diagnosticar, pode compreender como traço de temperamento, como traço de personalidade, mas que Joana está dizendo que merece a nossa atenção. Que merece a nossa atenção. Que precisa ser olhada, porque a preguiça é um problema que merece maior consideração do que tem sido aí oferecida. Olha só. Então é importante. E aqui, basta ver o conceito de Joana para entender que Joana não está aqui definindo a preguiça como uma coisa boa. Se existe uma preguiça boa, não é essa a definição aqui de Joana e não é a definição que a gente está dando. Não é aquele ócio produtivo, o ócio criativo que a pessoa fica um pouco sem fazer nada para produzir intelectualmente, para refletir. Não é isso daqui, né? Esse é um ócio não produtivo. A preguiça é um ócio não produtivo. E ela já diz, de uma forma geral, fazendo aqui uma caracterização geral da preguiça, que a preguiça se caracteriza por um repouso prolongado. Ou seja, a pessoa está cansada, mas ela repousa, mas não é um repouso que ela repousa, descansa e volta e fica disposta para continuar. Não, é um repouso prolongado, é um repouso incessante, é um repouso que não se refaz, é um repouso que não descansa, que precisa, diz ainda Joana, em muitas manifestações, nem todas, mas em muitas manifestações da preguiça, precisa de várias horas de sono. A preguiça precisa de várias horas de sono para algumas pessoas portadoras dela. A preguiça evolui, e a evolução do quadro, aqui ainda segundo a abordagem de Joana, tá? Joana vai dizer que ao longo da evolução da preguiça, a preguiça vai gerando outros conflitos, ou então, outros conflitos se instalaram e produziram como consequência a preguiça. Mas a preguiça gera baixa autoestima, ou então, de Joana, que eu acho até mais interessante, mais significativo, ou mais frequente, talvez, na minha amostra populacional, a preguiça é fruto de baixa autoestima. Né? Pode a preguiça, o indivíduo preguiçoso, gerar baixa autoestima, porque como ele não faz nada, ele começa a se sentir uma pessoa que não produz nada, que é inútil, que não faz nada de útil. Mas acontece muitas vezes o oposto, que é o indivíduo tem baixa autoestima, não se considera alguém de valor, e essa falta de autoconsideração leva o sujeito a comportamentos de preguiça. Se eu não me sinto como alguém de valor mesmo, eu não me sinto alguém portador de algum brilho, de alguma habilidade importante, para que eu vou oferecer qualquer coisa minha, já que nenhuma coisa minha tem valor, eu vou oferecer o quê para as pessoas? Então eu não faço nada. Então, veja, baixa autoestima. Joana vai dizer que com o tempo, o sujeito que adota esse comportamento vai ficando pessimista, vai olhando a vida de maneira negativa, de maneira pessimista. Os membros físicos ficam frouxos, ficam relaxados, portanto há um relaxamento e uma fraqueza muscular, além da lentificação psíquica, a lentificação na mente, passa a ter uma mente lenta, né, um raciocínio que não consegue acompanhar as coisas. Né? Com o tempo e em níveis mais graves, ele começa a desenvolver distúrbios de linguagem, portanto, produção aí na articulação verbal, na articulação, né, de comunicação, ele começa a ser afetado, passa a ter prejuízos na própria disposição, e Joana chega a dizer, começa, nos estados mais severos, a ter um desânimo generalizado. E aqui Joana traz uma informação muito importante. Ela vai dizer que o preguiçoso, o indivíduo vítima da preguiça, ele emocionalmente, ele está numa hipercentralização do seu ego. O ego, que é o sujeito, digamos assim, o eu social, o eu da minha identidade, o eu para fora, o eu exterior, que é diferente do eu interior. Esse ego, o sujeito fica muito cristalizado nesse ego, como se o ego fosse tudo. O ego não é tudo, o ego é uma parte de nós. Né? O ego não é a totalidade do psiquismo, mas ele fica preso nesse ego, ele fica centralizado em si mesmo, no seu ego. O que é que acontece? Por causa dessa hipercentralização do ego, ele evita o outro. Porque para eu conviver com o outro, eu preciso renunciar, pelo menos em algum nível, mesmo que pequeno, uma parte do meu narcisismo, do meu ego. Se eu sou ego demais, não tem espaço para os outros. O que é que o indivíduo faz? Começa a se isolar, começa a se evitar socialmente. Porque o indivíduo portador de preguiça
está muito centralizado no ego. Está muito voltado numa centralização egóica, como diz Joana de Ângeles. E essa evitação social impede ele de fruir emoções positivas no contato com o outro. O contato com o outro tem algo de desgaste, porque conviver com o outro precisa de uma dose aí de compreensão, de escutar o outro, de aceitar que o outro discorda da gente. Isso faz parte da convivência, aceitar que o outro pensa diferente de nós, né? Essa é a parte que a gente precisa suportar da convivência. Portanto, é uma parte de renúncia um pouco do ego, de abrir mão um pouco do ego. Mas, ao mesmo tempo, a convivência com o outro me dá alegria, me dá prazer, no intercâmbio de sentimentos, numa conversa agradável, num diálogo, que o sujeito aí vai perdendo a sua referência na preguiça. Na preguiça ele vai evitando socialmente, vai perdendo as suas referências e vai se alienando. Nelson Mandela, na prisão, conversava com outras pessoas e fazia discursos, 27 anos na solitária, para não enlouquecer. Né? Porque evitando totalmente o contato social, a gente vai perdendo o parâmetro, porque o outro me ajuda a me constituir também. O outro, e na relação com o outro, o outro me ajuda a eu conseguir me perceber também. Porque a partir da interação com o outro, eu vejo semelhanças que fazem eu avaliar a mim mesmo como igual, como semelhante, e eu percebo diferentes, o que me ajuda na diferença também a perceber aquilo que eu não sou, a partir daquilo que o outro é. Então o outro me ajuda a me configurar também como pessoa, como sujeito, né? Por isso que nós somos seres sociais, né? Então, Joana vai dizer, de uma outra forma, em outras palavras, que o indivíduo é tomado por uma espécie de desinteresse sistêmico. Desinteresse sistêmico, ou seja, um desinteresse aí que é abrangente, que é holístico no indivíduo. E aí, ele nessa fase já tem a ausência de ideais. Ele já não tem ideais assim, né? De projetar o futuro, de ter expectativa, de ter aquilo que a gente chama de esperança. Não esperança, mas ele tem desesperança, conceito da terapia cognitivo-comportamental, né? Nível de hopeless, em inglês, desesperança, né? Então ele tem ausência de ideais, ele não tem expectativa, ele não tem ideias, ideais, né? Ou seja, não tem metas, não tem valores que ele acredita e que ele abraça para que ele possa viver. Valores que podem ser religiosos, podem ser sociais, podem ser políticos, podem ser humanistas, né? Então ele não tem mais isso, né? Ele não tem projeção, ele não consegue nem se enxergar futuramente, né? E essa visão... E aí Joana de Ângeles vai dizer que essa visão de mundo torna ele um portador de uma percepção limitada da vida. Ele tem uma percepção limitada, uma visão limitada, pobre da vida. Ele enxerga a vida de uma maneira muito limitada e superficial. Ele começa a ter uma compreensão da vida, ele passa a ter uma compreensão da vida que é uma vida sem profundidade. Comer, dormir, acordar, não fazer nada, ele passa a ter uma visão muito limitada, muito superficial da vida, muito apagada da vida, portanto não tem mais ideias, não tem o que conversar. E aí Joana aborda uma questão super interessante, que é o seguinte, ela vai dizer que um dos fatores especiais e mais importantes da preguiça tem a ver com ressentimento. O sujeito portador de preguiça, ele tem, em boa parte dos casos de Joana, ela não generaliza, não diz que são todos, mas em boa parte dos casos, o sujeito tem um ressentimento mal digerido. Ele foi magoado, ele foi agredido, ou ele passou por um insucesso. E esse ressentimento mal digerido gera nele uma espécie de aversão à sociedade, ele começa a ter preguiça de fazer as coisas, de realizar qualquer projeto, porque ele se sente incompreendido pelas pessoas, ele se sente agredido, afinal, as pessoas agrediram ele, afinal, as pessoas não deram consideração devida a ele. E esse ressentimento, olha só, esse ressentimento mal digerido, que pode ser inconsciente, pode ser que o indivíduo nem tenha consciência, fica ali trabalhando ele offline, de tal forma que afeta o psiquismo dele, a ponto de ele não ter interesse de fazer nada, de ele ter sempre preguiça, de ele sempre ter desinteresse em relação às coisas, por causa, olha só, que informação importante, por causa de um ressentimento
mal digerido. E Joana de Anjos vai dizer, por detrás dessa conduta existe uma necessidade desse sujeito de destaque. Ele queria ser aplaudido, ele queria estar em destaque no meio onde ele se encontra, ele queria de repente ser famoso, ele queria ser muito considerado, e porque as pessoas criticaram ele, com ou sem justiça, com razão ou sem razão, as pessoas criticaram ele, de boa fé ou de má fé, as pessoas não deram a consideração a ele, ou até foram realmente cruéis, mas agrediu ao narcisismo, ao ego dele, que no fundo queria ser considerado, queria ser louvado, queria ser ali bem considerado. E isso gera uma espécie de baixa de energia e uma desmotivação, portanto, uma preguiça de fazer qualquer coisa. Né? Então, veja que informação Joana está trazendo para a gente. Né? Está trazendo um ressentimento mal digerido, que no fundo tem um desejo de destaque, e como o indivíduo não conseguiu o destaque que queria, a valorização, a consideração que queria, ele se refugia na falta de disposição de fazer tudo, etc., na falta de comprometimento com tudo. E Joana vai mais, vai dizer que na intensidade mais grave, nas intensidades mais graves, quando o problema se agrava, ele não apenas se isola, mas ele também usa o isolamento como forma de se vingar da sociedade. Aí ele já não faz nada e ele se isola. E o isolamento, se você perguntar a ele, ele vai dizer que não. Ele não sente dessa forma, porque às vezes não é consciente, mas às vezes o isolamento é uma forma de se vingar do grupo social pelo qual ele se sente magoado, das pessoas de maneira geral, que ele se sente magoado, e assim por diante. E é essa noção, veja só, essa noção, né? Me falaram mal de mim, ou me agrediram, ou me criticaram, ou me caluniaram, e como agora eu não tenho a consideração, o conceito positivo das pessoas, eu agora me refugio no desânimo, na falta aí de disposição. Essa, portanto, postura é uma postura de vingança contra as pessoas inconsciente, ou às vezes consciente, né? Não faço mais nada, etc. Joana de Anjos vai dizer de uma forma muito própria, e aí não brigue comigo, não fique chateado comigo, é Joana que está dizendo, não sou eu, qualquer coisa, você bate boca e discute a relação com Joana. Joana vai dizer que a preguiça é sintoma de primitivismo espiritual, de primarismo espiritual. Vou ler, para não dizer que é maluquice da minha cabeça, não, é de Joana. Do ponto de vista espiritual, o paciente da preguiça, que se pode tornar crônica, ainda se encontra em faixa primária de desenvolvimento, sem resistências morais para as lutas, nem valores pessoais para os desafios. Olha só, os desafios. Então, é um primarismo, é um sentimento primário que precisa ser superado. Né? É um comportamento primário, o comportamento da preguiça. E os sentimentos que geram esse comportamento, já que a preguiça é mais comportamento do que sentimento, né? Mas os sentimentos por detrás da preguiça são primários, que precisam ser trabalhados. E aí Joana entra numa coisa que eu gostei muito que ela entrasse, né? Que eu esperava, e claro, na sua sabedoria, ela não deixa de registrar isso com aquela economia de palavras, a associação da preguiça com quadros de depressão. Né? Quase sempre o indivíduo portador de preguiça ou está deprimido e reagir ou se manifesta em comportamento preguiçoso, ou então ele começou de maneira indolente, de maneira lenta, sem se interessar com as coisas, porque pode acontecer o contrário, e essa preguiça gerou um quadro de depressão, evoluiu para o quadro de depressão, uma coisa ou outra, mas quase sempre está associada a quadro de depressão. E por que eu falo isso? Hoje, a depressão, e é uma coisa importante que você aqui grave, é importante que você aqui preste atenção nisso, a depressão, hoje, é considerada mais falta de energia do que falta de alegria, tá? Porque há quadros de depressão que a pessoa até sorri, que a pessoa até dá risada, depressões ansiosas, depressões que são aquela depressão clássica, né? Aquela depressão da pessoa ficar na cama, chorando, com vazio, etc. Há depressões que não são assim, que a pessoa trabalha, mas por dentro está deprimida, que a pessoa faz um esforço danado para interagir socialmente, mas está deprimida. Ela não fica necessariamente triste toda hora, pode até, mas ela não está triste, ela até pode dar risada,
mas ela está sempre sem vitalidade, sem energia. Depressão não é falta de alegria, é falta de energia. Há quadro de depressão que a pessoa está triste? Há. Mas há quadro de depressão que a pessoa não está triste. Mas todos os quadros de depressão, a pessoa não tem vitalidade. Por isso que hoje os profissionais de saúde, principalmente aqueles mais preparados, aqueles mais atualizados, quando eles examinam a depressão, eles olham mais para o cansaço do que para a melancolia, do que para a tristeza. Então, é interessante Joana falar isso, porque para mim isso é bem claro na minha prática da psicoterapia, a gente vê isso comumente, né? A associação de preguiça com depressão. Mas Joana também disse que a preguiça pode se tornar um vício, e aqui atenção para isso. Por quê? Porque quanto mais eu tenho um comportamento preguiçoso, indolente, ocioso, mais vontade eu tenho de não fazer nada. Eu tenho um amigo meu que ele costuma dizer isso, né? Ele tem uma tendência à preguiça, ele é do meio espírita, é um grande amigo meu, ele tem uma tendência à preguiça, mas ele luta contra isso, ele procura trabalhar, mas ele costuma dizer, hoje eu tô com preguiça, tô com tanta preguiça, eu dizia que você não fez nada, mas é isso, eu tô com preguiça de não ter feito nada. Quer dizer, a preguiça é tão grande que ele ficou com preguiça de não fazer nada. Olha só. Então, o trabalho gera esforço, né? Todo trabalho exige esforço, existe algum tipo de esforço. E não fazer nada pode ser viciante e pode acostumar, inclusive em termos neuronais, neurobiológicos, a pessoa, quanto mais não faz nada, mais vontade ela tem de não fazer nada, e isso se torna um vício. Joana vai dizer que em estados mais graves novamente, em estados severos, o indivíduo pode se tornar mal-humorado, o mau humor, quer dizer, aí já a pessoa ela diz isso na obra, a pessoa se aproxima para falar, para aconselhar a pessoa, para dizer, né, para orientar, para ajudar a pessoa a sair daquilo, a ficar mais bem-humorada, a ficar mais ativa, a trabalhar em alguma coisa, a pessoa reage com mau humor, fica magoada, fica com resistência aos outros, resistência às pessoas, entra num processo de autocompaixão e de alocompaixão, né? Ou seja, se acha coitadinha, se acha vítima, e adora quando as pessoas também acham ela coitada, quando as pessoas têm compaixão por ela. Joana vai dizer, essas pessoas gostam muito mais de serem alvos de pena do que serem amadas. Então, elas são muitas vezes objetos de pena do que de afeto, do que de amor. E quando a gente vai falar qualquer coisa para essas pessoas, quando a gente vai orientar, essas pessoas dizem, você não sabe o que é que eu passo, você não sabe o que é que eu passo, você não sabe o que é que eu tenho, você não sabe o que é que eu padeço, você não tem ideia do que eu padeço. Então, você acha que eu estou fingindo, mas não estou. Então, essas pessoas tendem a estar, né, nessa categoria, nessa condição. E Joana chega a dizer de maneira enfática, novamente, se você não gostou, brigue com Joana. Joana diz de maneira enfática que essas pessoas não desejam a ajuda real. Olha, gente, se não deseja ajuda real, Joana está dizendo que não tem como ajudá-las se elas não desejam ajuda real. Elas não desejam serem ajudadas, né? Então é importante a gente dizer isso, porque às vezes a gente vê pessoas, até no meio espírita, eu queria que você orasse para um filho meu que está com preguiça, que está em cima da cama, e não vem a doutrinária, então eu venho por ele. O que você acha? Ore aí. Eu disse, eu posso orar, você pode orar, mas se ele não desejar modificar, isso não vai resolver. Eu já vi pessoas levando, o Divaldo fala isso, eu já vi. Pessoas levando para o tratamento espiritual da casa espírita uma roupa do filho, porque o filho está prostrado na cama, está preguiça, não quer nada com a vida, para o passista dar passe na roupa para que o indivíduo vista as energias positivas tomem conta do sujeito. Imagine. Eu já cheguei a dizer, meu querido, minha querida, você pode dar passe. A roupa do seu filho pode ficar espiritualizada, que pode até não precisar mais reencarnar. Mas seu filho não mudar, não vai adiantar coisa nenhuma. E eu digo mais, eu até digo, eu pessoalmente não acredito muito nos tratamentos espirituais que eu faço para outras pessoas. Porque o espiritismo é uma doutrina de coerência. Coerência. E a gente tem que ter coerência. Eu estou dizendo para a pessoa não fazer tratamento espiritual para alguém? Não estou dizendo isso. Você pode ir fazer tratamento espiritual para alguém. O que é o tratamento espiritual para alguém? É você ir ao centro
e conectar-se com os espíritos bons, com a espiritualidade maior, receber as energias positivas da espiritualidade maior, para poder ajudar o parente, o ente querido, o filho, etc. E ali você poder mentalizar, aí sim, você poder mentalizar e enviar essa vibração positiva para o outro. Mas não é o outro que está fazendo o tratamento, é você. Você que foi à casa espírita para fazer. Ah, você pode fazer um tratamento, etc. Por que ele não vem aqui para ele fazer o tratamento? Ah, ele não quer. E se ele não quer? Quando o seu filho está gripado, quando o seu filho está com problema respiratório, quando o seu filho está com alguma gripe, com alguma síndrome respiratória que agora está na moda, se ele está com uma gripe, você que toma remédio para ele? Ah, eu vou tomar esse antibiótico, eu vou tomar essa vacina aqui, porque ele vai ficar bom se eu tomar. Então, o espiritismo é questão de coerência. Joana vai dizer, não deseja ajuda real. Não desejar ajuda real significa que a gente não pode ajudar o indivíduo enquanto ele está nesse nível. A gente tem que ter paciência, compreensão e aí sim envolver ele de afeto. Não adianta você falar, minha filha, levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa. Tome vergonha na cara, olha como o sol está brilhando, olha como a vida está boa, olha, você tem tudo, quanta gente está pior do que você. Isso não adianta coisa nenhuma. Pelo contrário, ele vai afundar mais na baixa autoestima, nem vai ouvir mais você e vai resistir agora a entrar em contato com você, a escutar você. Não adianta, é necessário envolvê-lo em afeto, em amor e não querer mudá-lo na violência. Ele precisa querer se modificar. É assim qualquer processo de crescimento interior espiritual. Por isso que Jesus dizia, que queres que eu te faça? Hannah Wolff vai dizer, até paradoxal, ele dizer que queres que eu te faça, uma pessoa que está aleijada, tá óbvio. Uma pessoa que é cega e vai para ele, o que é que quer? Quer ser curada da cegueira. Será? Tem muita gente que quer uma coisa e deseja outra, ou deseja uma coisa e quer outra. Deseja algo e quer outra coisa. Nós somos ambivalentes, né? Paulo dizia, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele diz isso no capítulo 7 de Romanos, Epístola aos Romanos. Ora, a gente tem essa ambivalência que Freud detectou, que a psicanálise detectou, né? Que tem um programa que eu costumo dizer que é de alta cultura filosófica, entre aspas, estou ironizando, Chaves, né? Que o sujeito fazia as coisas erradas e dizia, foi sem querer querendo. É isso. Então a pessoa, às vezes, eu vejo pessoas indo para o médico faz todos os exames, a pessoa não tem nada, ele diz, eu fui tudo que é médico e ninguém sabe o que eu tenho. E chega a ficar orgulhosa disso, porque ninguém sabe o que a pessoa tem. E se a gente dizer, reaja, faça alguma coisa, a pessoa aí agride. Aí tem força para reagir, mas não tem força para se modificar. Ora, porque a pessoa não deseja, no fundo, não deseja ajuda real. Quando Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Ele estava questionando, ele estava colocando a pessoa na berlinda. Jesus estava colocando a pessoa ali em situação de destaque para que a pessoa pudesse falar e dizer, Senhor, que me cure, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, para essa vontade, esse desejo brotar, e aí sim a ação magnética dele ter ressonância no psiquismo do paciente, e ele dizia, tua fé te salvou. Por quê? Porque somos nós que nos curamos. Nós somos os nossos autocuradores. É uma mensagem belíssima. O médico interno de Joana de Ângeles, em uma outra obra chamada Desperte e Seja Feliz. Nós somos os nossos autocuradores. E para concluir, Joana vai dizer que esse sujeito, paciente da preguiça, portador de preguiça crônica, é acompanhado quase sempre de espíritos ociosos, espíritos fúteis, espíritos frívolos, espíritos preguiçosos também, iguais a eles, que vão pelo processo de obsessão, desregulando o psiquismo, gerando lentificação da mente, lentificação da emoção e, mais tarde, desregulando centros vitais que vão gerar uma desregulação nas glândulas, no sistema endócrino hormonal e no corpo físico de uma forma geral, no metabolismo, que por causa da obsessão, o metabolismo do indivíduo é alterado e passa a funcionar de maneira alterada. A gente vê isso no sono, que passa a ser irregular, no apetite, na alteração de humor e na falta de prazer, na anedonia, como se fala, na falta de prazer em relação às coisas. Joana conclui o capítulo falando da terapia para a preguiça. Qual é a terapia para a preguiça? E ela cita uma coisa curiosa que me fez pensar. Ela diz o seguinte, o paciente da preguiça vai ter uma inspiração. Essa inspiração pode ser espiritual, possivelmente espiritual. Joana não entra em detalhes se é espiritual ou da própria consciência, do eu superior do sujeito. Se o indivíduo está muito centralizado no ego, o que é que está faltando a ele? O acesso ao seu inconsciente. Pode ser do seu inconsciente também. O inconsciente tem também coisas positivas. O inconsciente libera uma inspiração superior que faz o indivíduo começar a pensar, por que é que eu estou assim? Chega um momento que o próprio inconsciente
Pergunta, por que eu estou assim? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou nessa situação? Por que eu não faço alguma coisa para mudar? E Joana vai dizer, esse é o momento que o indivíduo começa a desejar a mudança. Note que a terapia para a preguiça de Joana, a conclusão do capítulo, Joana não vai ficar entrando em detalhes dizendo assim, olha, faça isso, faça aquilo, dê uma medicação. Não, o indivíduo não quer mudar. Se o indivíduo não quer mudar, qual é a terapia para ele? O tempo. Esperar passar o tempo. Ele amadurecer e ele próprio se saturar da situação que ele vive para poder modificar, para poder alterar a conduta, para poder mudar de atitude perante a vida. E quando ele deseja mudar, aí abrem-se as possibilidades. O segundo momento de Joana é vergonha. Ele começa a ter vergonha da sua situação e o desejo de mudar passa a ficar forte. Aí entra as terapêuticas próprias. Qual terapêutica? Ele fala, pequenas atividades, faça pequenas coisas, não pegue muita coisa, seja humilde nas suas metas, seja humilde nas coisas que você faz. Porque se você pegar poucas coisas, você consegue assumir aquelas poucas coisas, você começa a trabalhar aquelas poucas coisas e das pequenas tarefas que você vai fazendo, você pode até fazer uma lista das coisas, né? Em vez de querer arrumar a casa toda, vou começar arrumando minha cama. E aí isso vai dando estímulo, vai dando autoestima. E Joana cita uma coisa interessante, a destruição da identidade do preguiçoso. O preguiçoso passa a destruir a identidade dele, porque ele se vê como preguiçoso e ele tem a visão de que os outros enxergam ele como preguiçoso. Veja que é um trabalho lento. E Joana vai dizer, essas pequenas atividades, os pequenos exercícios que ele vai fazendo de atividade, vai fazendo com que ele vai rompendo essa sensação de que ele é um preguiçoso e ele é visto como preguiçoso. Isso vai dando autoestima nele. Humildade nessas tarefas, humildade nessas metas. Se você está fazendo uma coisa que você não... Ah, mas eu não dei conta, eu me programei para fazer determinada meta e não dei conta, é porque a sua meta está grande demais. Diminua a sua meta, até uma meta que seja possível para você. Quando você fizer essa meta, você aumenta metas cada vez maiores, né? E a Joana vai dizer, com isso o indivíduo vai ganhando autoestima, vai ganhando energia, mas a tarefa é longa. Ele tem muito tempo onde os hábitos materiais, musculares, físicos, e emocionais, psíquicos, estão acostumados à preguiça. Então os hábitos deles estão muito arraigados. Então precisa de tempo. Leituras edificantes. De novo, pequenas leituras, pequenas metas. Ele vai fazendo leituras edificantes. E aquelas leituras vão produzindo raciocínios, reflexões. Porque o indivíduo na preguiça, ele pode até não estar fazendo nada, já que o repouso não é necessariamente fazer nada. Eu posso repousar mudando de atividade, de Joana. Eu posso repousar, estou tão cansado de fazer um trabalho braçal, eu paro e assisto um filme. E ouço uma música, e faço uma leitura. Aquilo também me descansa. A mente mudando de atividade, entra em outra faixa e relaxa as tensões. Ora, mas o paciente com essa preguiça aqui patológica, ele pega o livro para ler, ele lê uma frase e não tem vontade de ler mais. E fecha o livro, ele tem uma resistência, ele não consegue concentrar. Então, o que fazer? Insistir em pequenas leituras. As pequenas leituras vão fazer ele se desenvolver, vão fazer ele melhorar. E aí, Joana vai dizer, e aí as terapêuticas também, psíquicas e espirituais. O passe, que vai dar mais energia a ele. O hábito de orar é um exercício que ele tem que fazer aos poucos e constantemente. É uma verdadeira psicoterapia. A psicoterapia da ocupação. Ele se engajar, aí ele já pode se engajar em um trabalho regular, em um trabalho filantrópico, social regular, que lhe dê motivação, que lhe dê alegria e que lhe faça ter sentido para viver. Nós somos seres que dão sentido às coisas, que colocam sentido à existência. E aqui eu acrescentaria uma coisa que Joana não coloca, mas eu gostaria de acrescentar isso dizendo, medite, aquele que está tomado pela preguiça, medite nas pessoas que tiveram dificuldades maravilhosas, dificuldades cruéis, inclusive, conseguiram vencer e se tornaram exemplos heróicos, porque isso vai trabalhar a autopiedade que o paciente da preguiça tem. Medite em vidas maravilhosas que estão aí. Thomas Edison tentou 700 vezes produzir a lâmpada e não conseguiu, diz os seus biógrafos. E depois de tanto tentar, um dos seus colaboradores disse, professor, por esse meio a gente já viu que não vai dar certo, a gente não conseguiu, já tentamos 700 vezes e não deu certo. Não é melhor a gente parar? E Edison respondeu, não. Agora que a gente está perto, depois que eu consegui fazer 700 coisas que não dão certo, eu estou muito perto. Eu já consegui eliminar 700 coisas que eram erradas, estou muito perto de chegar. Tentou mais 2 vezes e descobriu a lâmpada incandescente.
Se a gente olhar para a vida de Beethoven, surdo total, e na fase da surdez total, na última fase, as melodias maravilhosas que ele produziu, que iluminaram vidas, que produziram riquezas, as obras de Beethoven no final da vida, na surdez total, são as mais notáveis da humanidade. Os quartetos de corda, as últimas sonatas para piano, a nona sinfonia e algumas outras obras. Mozart, na miséria. Quando Mozart morreu, a família não tinha dinheiro nem para pagar o caixão dele. Na miséria, dificuldades financeiras, sofrendo perseguições e competições, e oferecendo as melodias maravilhosas que os ouvidos humanos até hoje usam, hoje em streams, em programas aí de MP3 e assim por diante. Chopin, tuberculoso, vomitando sangue em cima do piano e compondo as mais doces melodias para o romantismo no piano. E quantos outros? Milton, o poeta cego, que ficou cego e continuou escrevendo coisas maravilhosas, inclusive a obra clássica O Paraíso Perdido. Toulouse-Lautrec, que ofereceu beleza com as suas pinturas e a sua arte, vítima de um problema de saúde atroz, cruel, que gerava inclusive dores insuportáveis a ele. Demóstenes, que era gago e que venceu a gagueira, aspas, fez exercícios com a gagueira, hoje exercícios de técnica de oratória, colocava seixos e conchas de praia na língua para tentar articular as palavras e fazer discursos sozinho ali na praia, sem deixar as conchas caírem da língua. Hoje é uma técnica de oratória e se tornou o maior orador da sua época. Steinmetz, um dos pais da química moderna, aleijado, com dificuldades extraordinárias, e ofereceu contribuições tão notáveis para a ciência, especialmente as ciências naturais. Aleijadinho, esse notável homem, vítima da lepra, do mal de Hansen, e oferecendo beleza à humanidade, considerado o Michelangelo brasileiro. Talvez seja o próprio Michelangelo reencarnado, ou outro espírito, não importa. Mas essa maravilha que ele ofereceu. Helen Keller, cega, surda, muda, e conseguiu uma forma de se comunicar com o mundo, oferecendo um exemplo de amor e de beleza para a humanidade, um exemplo maravilhoso de cultura, de sabedoria, de amor e de dedicação ao próximo, extraordinários. Medite nessas vidas maravilhosas e, sobretudo, na vida e em cada ensino de Jesus, que vai te ajudar a ir superando a preguiça, a modorra, a indolência, a procrastinação, para que você possa unir a reflexão do ócio produtivo, que refaz, que renova, e ao mesmo tempo a ação do bem e o trabalho que faz o espírito crescer. O corpo precisa de atividade e o espírito também. Dizem os espíritos Allan Kardec no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Tu sabes que o trabalho do corpo, e somente pelo trabalho do corpo, e aqui pelo trabalho do corpo que os espíritos estão dizendo, não é fazer musculação ou só correr, não é isso. O trabalho do corpo, que tem a ver com o intelecto, com o trabalho intelectual e com o trabalho braçal, somente o trabalho do corpo é que aprimora o espírito. E tu sabes que só o aprimoramento do espírito produz a plenitude, a felicidade, a bem-aventurança que nos está reservada. Somente pelo trabalho do corpo, o espírito aprimora, dizem as entidades espirituais, Allan Kardec. É isso, meus amigos. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.